Olá galera, bem-vindo a mais um Café com Forex, hoje dia 6 de junho de 2022. Espero que todos tiveram um ótimo final de semana, descansaram bastante. Eu mesmo acho que fiquei até entediado um pouco ali, porque desde quinta-feira aqui em Londres tem sido feriado, né, na quinta e na sexta. Então deu para aproveitar esses 4 dias, né, com a celebração ali de 70 anos, né, que a rainha está no trono. 2 dias então de feriados aí junto com o final de semana. Então a semana, né, a semana passada foi bem curta, né, algo que a gente falou bastante, que a volatilidade realmente iria baixar bastante, porque segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, então a gente teve terça e quarta, e aí quinta e sexta Londres já não estava mais online. Então, realmente a volatilidade manteve bem baixa. Se a gente olhar o mercado, vocês podem ver que semana passada foi bem tranquila. Sexta-feira tivemos o NFP na sexta-feira, né? Mesmo com o NFP, a gente viu o mercado se movimentando um pouco, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, vamos dar uma olhadinha juntos. Aqui no 4 horas mesmo, acho que já dá para ter uma noção. Então, vocês podem ver que na sexta-feira, né, que foi no dia 3, a gente pode ver aqui que basicamente, né, galera, a gente só teve um movimento positivo no dólar, né, mas vocês podem ver que o tamanho realmente é bem pequeno, né, comparado aí com os outros dias que a gente teve anteriormente, onde teve volatilidade, realmente o movimento de sexta-feira foi bem limitado. Não foi pego de surpresa, então, algo que a gente falou muito sobre isso, né? Então, algo que tem que ter em mente. Já falando dessa semana, acho que já vai ser uma semana bem mais violenta, né? Um pouco mais de volatilidade irá voltar. Lembrando que ainda hoje, né, alguns países da Europa está offline, tem um feriado em alguns países ali, não todos, mas como vocês podem ver hoje mesmo, né, enquanto há dados, a gente não tem quase nada que possa afetar aí o mercado de Forex, né? Então realmente bem tranquilo, porém já amanhã começa a esquentar as coisas, porque já durante a madrugada, tá galera, e já olhando o horário de Brasília aqui, vocês podem ver que teremos a decisão sobre a taxa de juros do Banco Central Australiano, então algo que pode afetar aí bastante o dólar australiano aí durante essa madrugada de hoje para amanhã. Teremos também o PMI do Canadá, balanço comercial e dados de importação e exportação dos Estados Unidos, e também PIBs aqui finais ali do Japão durante a noite, e também a confiança do empresário da Austrália de terça para quarta. Né? Na quarta-feira, vocês podem ver que já teremos aqui produção industrial da Alemanha, teremos também alguns PIBs já estimativas, tá? De PIB, então algo que tem que ficar de olho. Não, acredito eu que não vai afetar tanto a Libra assim, mas algo que é sempre interessante ficar de olho. E também teremos dados de petróleo ali e também estoque de atacados dos Estados Unidos. Já no dia 9, né, a gente já está falando aqui de quinta-feira, teremos então dados durante a noite, né, durante a madrugada, da China, de importação e exportação. Também teremos então um grande dia que teremos a decisão sobre a taxa de juros do Banco Central Europeu, galera. Então, realmente, se não me engano, eu acho que a maior notícia da semana será essa, né? Onde o Banco Central Europeu vai aí nos dar um pouco mais de direção sobre que direção eles querem tomar, né, ali desse meio do ano para o restante, né, do ano de 2022. Lembrando, né, galera, falando mais sobre o Banco Central Europeu, que eles estão realmente tentando mudar essa direção, né? Se a gente focar no Banco Central Europeu ali em janeiro, fevereiro, março, a gente pode ver que era um banco que nem queria, né, falar muito sobre taxa de juros, falando que não era o momento certo de fazer isso. Mesmo que a inflação subindo, eles achavam ainda que a inflação logo iria parar e tudo mais. Agora a gente já vê o contrário, né? A inflação em alguns países, né, como os Estados Unidos, parece que está tentando dar uma parada, muito cedo para dizer, mas pelo menos nos últimos 2 dados a gente tem visto números um pouco abaixo, né, do que a gente tem visto. E aí o Banco Central Europeu agora quer aumentar as taxas de juros, né, dando aí várias dicas nas últimas semanas sobre acharem que agora é o momento de fazer isso, fazer o primeiro aumento nas taxas de juros há mais de 5 anos, né? Eu não sei exatamente quanto tempo, mas faz muito tempo que eles não mudam, né, a taxa de juros para cima. Na verdade, tem sido mais para baixo, né? Lembrando que
essa taxa oficial é 0%, né? Já taxas como taxas de juros em depósitos são taxas de juros negativos, galera. Então, algo que realmente é bem interessante ficar de olho aí. E vamos ver então se vai ser a primeira vez que o Banco Central pode falar alguma coisa. Agora, como vocês podem ver aqui, a previsão, né, do Banco Central Europeu, vocês podem ver que não é de nenhuma mudança, tá? Então o mercado em si não espera que nessa reunião eles vão fazer alguma mudança. O que o mercado quer ver é o que eles vão falar sobre o que pode acontecer na próxima reunião, que será em julho, né, já mês que vem. Então, algo para ter em mente, a chance de aumentar em julho já está um pouco maior, né, bem maior, já é algo mais ou menos esperado pelo mercado, mas a taxa de juros dessa semana, dessa decisão, não, o esperado é que não aconteça nada. E lógico, a gente também terá a conferência, né? Então, algo para a gente ter em mente. Agora, também teremos taxa de inflação do Brasil, anual e mensal, e também da China também à noite, tá? E aí no dia 10, a gente já está falando de sexta-feira, a gente então teremos vendas do varejo no Brasil, taxa de desemprego e variação também de emprego às 9h30 da manhã do Canadá, e também teremos a taxa de inflação dos Estados Unidos. Aqui também vai ser chave, tá? Então essa semana, para mim, eu acho que vai ser tudo sobre o que vai acontecer na decisão sobre a taxa de juros do Banco Central Europeu, e também a taxa de inflação dos Estados Unidos. E quando eu disse sobre, né, os últimos dois dados deram uma queda, é disso que eu estou querendo dizer, né? De parar em 8,5, já o próximo foi 8,3, e a previsão é que venha nesse próximo dado de sexta-feira um número igual ao que aconteceu em abril, em 8,3, ok? Então, mais ou menos é isso. Será que agora a gente vai ver aqui alguns meses de inflação um pouco em queda para talvez depois aumentar? Isso que eu acho que talvez aconteça. Por que, Thiago? Porque uma das coisas que aconteceu semana passada, que não foi muito falado, inclusive pela mídia, é o preço do petróleo, galera. O preço do petróleo começou a ficar um pouco quente novamente. A gente pode ver que ele teve um gigantesco pulo aqui no início da guerra ali na Ucrânia. Depois a gente viu ele voltando tudo e basicamente estabilizando, né? Não fazendo muita coisa aqui entre os 116 e os 92 dólares o barril, né? Mas agora a gente pode ver que o petróleo está chegando em preços bem altos novamente. Lembrando que a última vez que a gente esteve nesses preços foi aqui no dia 9 de março. Tá? Então o preço de petróleo novamente subindo, né? Com algumas razões como a Arábia Saudita, né? Levantando o seu preço ali no petróleo, na produção do seu próprio petróleo, né? A gente também vê a guerra não acabando, né? Basicamente continuando dia após dia. E o que acontece também é que agora os Estados Unidos também estão ficando com uma situação bem complicada, porque eles querem, né, em um certo momento, começar a usar suas reservas, né? Mas lembrando que se os Estados Unidos começar a usar sua reserva, também não vai durar muito tempo, né? Isso que é interessante saber, né? Então, e outra, né? E outra, para conseguir realmente um bom fornecimento de petróleo, tem que ter uma certa ajuda da Arábia Saudita ou da Rússia, né? É aí exatamente que começa a complicar as coisas, né? Porque daí meio que volta ali para o plano que o Putin gostaria, né? Então, algo para a gente ter em mente sobre o petróleo voltando a subir, isso realmente chama bastante atenção aí, o foco, né? E mais o petróleo começa a subir, galera, menos eu acho que realmente a inflação pode voltar a cair bastante, voltar para a região dos 6 ou 5%, né? A chance disso acontecer realmente é bem minúscula, caso o petróleo continue voltando a subir, né, galera? Eu acho que a chance da gente começar a ver 9% começa, na verdade, a ser mais esperado do que ver números descendo muito mais. Então vamos ver realmente esse dado. Realmente, né, você viu um número, inclusive, acima do 8,5 que foi, né, onde realmente o número mais alto, realmente, galera, mostra que as coisas realmente estão aqui meio que fora de controle, né? Mais ainda do que a gente imagina. Então, algo para ter em mente. Então, realmente uma semana bem cheia, como vocês podem ver, várias notícias bem interessantes que a gente vai ter essa semana. Então, acredito eu que vai ser uma semana bem interessante realmente de ver como está o mercado, né, e reagindo ele dia após dia, tá bom?
Então, mais ou menos é isso na parte fundamental. É obviamente, galera, que durante essa semana, né, como a gente faz o Café com Forex de segunda a sexta, a gente vai conseguir então falar desses dados em mais detalhes no Café com Forex do dia da notícia, tá? É ali que eu vou entrar em mais detalhes sobre o que é esperado, o que não é esperado, o que o mercado está pensando sobre isso, o que pode acontecer, como isso pode afetar os outros mercados. Tudo isso a gente pode entrar em mais detalhes ali com as notícias, tá? Então hoje mesmo eu não vou falar mais sobre o que já foi falado, porque realmente o dia de hoje, como vocês podem ver, é bem parado, né? Bem tranquilo enquanto aos dados, tá bom? Enfim, alguns mercados que eu estou de olho, galera, eu vou compartilhar com vocês. Só para finalizar o petróleo aqui, tá? O petróleo realmente subiu, realmente está acima de uns preços aqui que a gente estava parando a todo momento, mas agora não parece que está parando mais. Mas vocês podem ver que basicamente a alta aqui quase foi no 786, né? Então aqui basicamente é a última chance que eu acho que talvez os vendedores têm, porque se começar realmente a não segurar na 786, galera, a chance da gente vir testar essa região aqui do topo, né, perto do 130, realmente começa a aumentar aí bastante, tá? Então fique de olho nesse petróleo, mas para retirar um pouco dessa pressão de compra, né, para tirar um pouco desse aumento que está de preços, já acredito eu que vai ser em torno aqui dos 114 dólares, né? Voltando abaixo dele, aí sim vai fazer os compradores pensarem realmente se querem segurar mais ainda suas compras ou não. Talvez é ali que realmente vai ser o nível para mim de decisão, tá? Caso ele volte ali, tá bom? Então, fiquem de olho nesse petróleo. Outros mercados, né? Euro para mim eu acho que vai ser bem interessante, sabendo que a gente tem o Banco Central Europeu e sabendo que, tecnicamente, né, galera, a gente aqui voltou para essa região acima, né, do 0,635. Lembrando que esse 0,635 foi abaixo do Covid que a gente fez ali em 2020. Vocês podem ver que quando a gente rompeu essa linha e voltou para baixo dela, né, a gente voltou, fez uma correção exatamente neste nível e continuou a cair. E aí agora vocês podem ver que a gente voltou acima dessa linha, voltou, sentiu suporte exatamente nela novamente, né? Então, realmente um grande nível. Também a gente tem uma linha de tendência conectando aqui, ó, na alta do dia 10 de fevereiro deste ano, com a alta também do dia 31 de março. Vocês podem ver que também é mais ou menos onde a gente está parando e também é onde a gente tem essas baixas aqui, né, galera, que a gente sentiu ali em abril, né? Não faz muito tempo. Então, realmente, galera, o euro para mim tá entre esses dois grandes níveis no momento, tá? Entre o 0,770 mais ou menos e o 0,640 mais ou menos também, tá? Então, não duvido, tá? Não duvido de talvez o euro formar um range no meio desses dois grandes preços até o Banco Central Europeu vir. Eu não duvido disso também acontecer, mas são grandes níveis, né? Se você quer comprar, comprando aqui do lado da resistência não faz sentido. Se você quer vender, você não quer vender aqui perto do suporte. Respeitar esses níveis, tá, galera? Na minha opinião, acho que é o que vai mandar bastante neles aqui no momento, tá? No 4 horas, olhando um pouco mais no curto prazo, né, no lado esquerdo aqui, vocês podem ver que se a gente colocar um FIB da baixa a alta, nessa queda que o euro teve aqui, né, essa queda que a gente teve no euro foi exatamente, galera, no 38,2, tá vendo? Então bateu no 38,2 após ter subido bastante, sentiu o suporte e já voltou para cima. E isso pode ser um sinal que realmente o euro está agora, ainda continua, né, com uma grande força de compra. Também ali foi uma região de suporte que a gente teve antes, né, como vocês podem ver, resistência, depois suporte, suporte novamente, fez uma nova baixa, enganou a galera, estopou os compradores e aí sim subiu, né. Então, como vocês podem ver, basicamente é isso, tá? Mas na minha opinião, a gente tem que respeitar um pouquinho mais, pelo menos no curto prazo, essa tendência de alta que está acontecendo, tá? E principalmente ver que ele respeitou 38,2, tá? Pelo menos para mim, isso é um pequeno sinal que o euro está mais positivo do que negativo. Agora, para eliminar ou trocar essa nossa ideia, pelo menos a minha, eu acho que eu gostaria muito de ver o euro voltando abaixo do 0,600, tá? Se ele por acaso voltar abaixo do 0,600, aí, galera, eu não descarto a possibilidade da gente ver o euro voltando para o 0,5, para o 0,450. São níveis que daí eu acho que é bem interessante, tá? Eu não tenho nenhuma compra neste par, tá? Até tenho uma certa ideia de talvez vender ele aqui, mas nem assim, né, galera? Porque vender o euro me atrapalha, ou pelo menos eu não me sinto confortável vender o euro.
é algo que eu já tenho falado há bastante semanas, né? Essa mudança de comportamento do Banco Central Europeu, isso é algo bem positivo para o euro, tá? Então isso realmente me chama bastante atenção. Então por isso que eu prefiro vender pares como Libra dólar do que o euro dólar, para ser bem sincero com vocês. Porque a Libra, já pro outro lado, eu sei que a gente também, a mesma coisa aqui, tá vendo? Ó, a gente subiu, corrigiu no 38,2 e subiu, mas vocês podem ver que a subida na Libra não está sendo como a subida do euro. Outra coisa, no diário, mesma coisa. A gente também aqui tocou no 38,2, né? Então será que a gente tocou no 38,2 no diário para voltar a cair? Ou a gente realmente agora só fez essa correção para um pré-rompimento? Isso também pode estar em processo, tá? Então, algo para a gente ter em mente, eu acho que para realmente confirmar que a Libra quer voltar a subir com tudo, eu acho que a Libra tem que estabilizar acima do 1,26 ou até o 26,40 para daí mostrar que realmente a Libra está virando e pode estar indo buscar um 1,28, um 28,5. Eu não duvido desses níveis serem alcançados. Mas enquanto a Libra fica nessa bagunça aqui, galera, para mim é uma Libra ainda que eu acho que tem mais razões, pelo menos no médio prazo, a vender do que comprar, tá? Outra coisa, a Libra tá com um certo risco hoje, tá, galera? Vocês podem ver que hoje a gente teve um pulinho bem interessante aqui na Libra na parte positiva, né? Teve um pulinho bem interessante do 25,00 voltou pro 25,70 mais ou menos. E a razão por isso, galera, é que hoje saiu notícias que eles vão fazer uma certa votação sobre o Boris Johnson para ver se ele realmente continua ainda tendo ali a grande maioria dos membros do seu partido, né? Eles chamam como se fosse voto da confiança, né? Confidence votes, que é basicamente pega o voto ali e ele tem que pegar um pouco mais, né? Metade, um pouquinho só acima da metade. Tendo isso, ele já meio que garante e passa após esse risco em continuar no seu trabalho, né? E depois eles não podem fazer isso novamente por apenas um ano. Então meio que para ele pode ser algo bom, né, galera? Porque se ele ganha, ele pelo menos fica um pouco mais tranquilo, em paz, pelo menos por um ano. Mas se ele não ganha, aí que a gente já começa a ir para uma direção de talvez remover, né? Fazer que ele realmente peça, né, para sair. E aí a gente já começa a falar sobre outras opções de alguém entrar no seu lugar ali, tá? Vai ter eleição no Reino Unido, então? Não. Tá? É o partido que escolhe uma pessoa do próprio partido para substituir o Boris Johnson. Então não vai ter essa votação, né? Não vai ter eleição, vai ter apenas uma mudança ali. Mas a chance ainda é bem alta que ele consiga esses votos, tá? E ele continue ali no seu cargo até o momento, tá bom? Então, mais ou menos é isso. Então, eu acho que as notícias que aí inicialmente a gente viu um pouco a Libra caindo, né? Mas foi bem pouco. E aí logo subiu, na minha opinião, acho que essa subida foi porque a chance de ele realmente conseguir esses votos para ele seja um pouco seja maiores, né? O risco é menor do que ele não consiga e isso pelo menos elimina um pouco da instabilidade que pode estar construindo no Reino Unido, né? Então menos instabilidade, isso é algo positivo para o mercado e na minha opinião talvez a Libra esteja se movimentando por causa disso também, tá? Então, mais ou menos é isso, mas um pouco de bagunça, viu, galera? Um pouquinho de cuidado, ficar tentando operar a Libra hoje. Lembrando que a votação, né, ou pelo menos a votação ali, né, que vai acontecer, vai ser hoje à noite, aqui em torno das... eu até anotei aqui, vai acontecer entre as 18 às 20 horas, horário de Londres, né? Então a gente está falando aí em torno das 3 horas do Brasil que pode começar essa votação a acontecer, tá? Então, até isso, eu pelo menos preferia deixar isso passar primeiro para daí talvez pensar em fazer alguma coisa aqui na Libra, tá, galera? Eu mesmo estou vendido pequena posição aqui no 25,70 mais ou menos, tá? Eu vendi com essa subida aqui, achando, né? Porque se você olhar no diário, pelo menos, você vai ver que nas últimas 3, 4 velas, meio que indica aqui que a gente está dentro de um range, né, basicamente. Então, na minha opinião, isso talvez irá acontecer, mesmo com essas votações e tudo, não é algo fim do mundo, não é algo que muda muito o que está acontecendo aqui no Reino Unido. Então, na minha opinião, a Libra só subiu
e basicamente a gente está dentro desse range aqui, na minha opinião, deve parar mais ou menos nessa região, tá? Lembrando que o 1,26 já está logo acima, então realmente é isso. Mas lembrando, galera, eu estou com uma posição pequena porque eu entendo esse risco que está acontecendo, né? Essa mudança, não mudança, né? Mas essa ação política que está acontecendo e realmente pode sim afetar a Libra. Tá? E a gente nunca sabe, né, galera? A gente já teve o Brexit, que foi um evento que, na verdade, era bem esperado que não fosse acontecer, aconteceu. Vai saber, né? Vai saber o que acontece. Então, vamos ficar de olho aí na Libra e ver o que vai acontecer hoje nessa votação, tá? Então, bastante cuidado. Outro par que me chama bastante atenção é esse dólar-yen, tá, galera? Esse dólar-yen, vocês podem ver que teve um tiro novamente para cima, né? Ele meio que formou um triângulo aqui no curto prazo, lá embaixo. Algo que eu perdi, né? Fiquei super chateado com essa oportunidade que eu perdi, mas vocês podem ver, né, galera? De 1,27 ele foi para 1,131 novamente, né? Rápido, né? E bem rápido o dólar-yen. Mas aqui está, né? Se você olhar no diário, como a gente pode ver aqui no lado direito, né? O 131 tem sido realmente uma gigante resistência para este par, né? Vocês podem ver que só nos toques diários, né? Foram vários dias tentando ultrapassar o 131 e não conseguiu, só deixou sombras, né? Acima deste nível, mas então é um nível super respeitado. Agora, o que pode estar acontecendo, galera, que eu talvez acredito que talvez aconteça, é que tem muita gente vendendo o dólar yen no momento pelo fato de que eles acreditam que o banco japonês logo irá mudar o seu comportamento, ou pelo menos a sua direção da política monetária. A mesma coisa que a gente viu do Banco Central Europeu lá no começo do ano passado, né, que é não querer continuar na parte fiscal, não querer remover o estímulo, não querer aumentar as taxas de juros. A mesma coisa o Banco Japonês. Então o Banco Japonês está inclusive atrás, né, do Banco Central Europeu com essas ideias. Então eles estão, né, investidores que eu mesmo conheço, acham que eles estão prestes, né, ou perto, pelo menos, de mudar. Agora, isso, né, galera, lógico, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a um mês, daqui 6, daqui 3, daqui 2 dias, a gente não sabe. O preço vai nos confirmar isso, lógico, com também a confirmação. Até no momento a gente não teve. Todo mundo que eu acredito que já esteja querendo entrar nessa posição de venda neste par está entrando muito pequeno, porque eles acreditam que, né, em torno aqui do 1,31, 1,33 seja uma região que pode vir essa notícia, essa mudança do banco do Japão, tá? Então fiquem de olho nisso. Agora, o plano excelente, né, seria realmente dele quebrar essas altas, porque tem muito stop loss aqui em cima, né, em torno do 131,50, 131,70, e acredito eu que o plano perfeito então seria da gente stopar, bater no primeiro FIB retração aqui que a gente tem no diário, e talvez dali, galera, voltar aqui e fazer algo mais ou menos dessa maneira. Isso aqui seria o plano perfeito, dele fazer uma nova alta e voltar abaixo do 131 logo após, tá? Então, é algo que eu estou querendo. Eu até entendo porque as pessoas acham que o banco, né, o Banco do Japão deve sim mudar a sua direção. É até um pouco fácil de talvez entender isso, mas é um banco que você às vezes não pode ir contra eles, tá? E já o outro lado da moeda é que, né, toda vez que eles vêm falar, não, a gente não vai mudar nada, isso realmente só vai tirando um pouco da fé das pessoas em achar que realmente vai acontecer. E o que pode acontecer é realmente desse par continuar a subir sem limites, como já subiu aí, como vocês podem ver que é algo que iniciou ali em março, né? Que estava em 116, já estamos em 130, né? Então, um pouquinho de cuidado, ficar caçando topo neste par é algo que eu não recomendo. Eu, Thiago, não estou nada vendido neste par, nem perto de querer vender isso aqui ainda, tá? Eu não estou querendo caçar topo, eu não tenho ansiedade de fazer isso, mas é uma ideia fundamental que a gente deve ter em mente que talvez essa mudança aconteça em breve, tá? Mas eu vou deixar isso primeiro acontecer para fazer algo. Ou melhor ainda, tecnicamente, é ver se esse par começa então a subir, fazer novas altas, forçando o banco japonês a fazer algo, né? Já que o yen está perdendo muito preço. E daí, galera, em níveis técnicos, eu talvez venda o dólar yen bem pequeno, né, com stop loss curto, coisas assim, talvez eu possa pensar caso o dólar yen comece a fazer aqui novas altas, tá? Então,
Algo que eu estou em mente, eu vou avisando vocês se eu por acaso fazer isso, tá? Mas é algo que talvez eu tenha interesse. Mas vender aqui no 130 para mim não me chama atenção. Já o dólar canadense, galera, é um par que tem estado bem de baixa, né? Como vocês podem ver, realmente que reversão que tivemos com aquele rompimento falso lá em cima, né? Algo que eu mesmo mostrei para vocês que me chamava muita atenção caso ele voltasse, né, abaixo do 29,50, 29,00. Isso aconteceu e olha onde a gente já está, né, em torno do 25,5, né, galera? Movimento bem interessante. Mas lembrando que agora aqui nessa região, né, perto desse 25,50 é onde a gente tem um 786, então tecnicamente já começa a mostrar talvez, né, que a gente sinta talvez uma certa região de suporte aqui, mas outra região que me chamaria tanta atenção também seria um 1,25 ou até um 1,2450. Então fique de olho nesses dois suportes logo abaixo. Até o momento ele não está mostrando nenhum sinal, né, galera, que quer dar uma parada, né? Pelo menos está bem baixa, né? O dólar canadense, um comportamento bem de baixo. Então tem que respeitar, mas lembre-se, né, que está chegando perto de níveis bem interessantes. Se você vendeu, está segurando uma venda, alguma coisa assim, né, vai garantindo um pouco dos seus lucros, né? Aqui nessa região do 25,50, no 25,00, 24,50, são níveis que realmente, galera, você tem que garantir um pouco do seu lucro ali, ser pago, né, por estar segurando essa venda até por enquanto. Agora, vender aqui também, galera, para mim já é super atrasado, tá? Mas, como a gente já pode ver, né, grande resistência no 26,00 e depois, na minha opinião, aqui perto das médias no diário, perto do 26,50, também começa a chamar bastante atenção. Então, é um mercado sim de baixa, algo que a gente tem que ver dessa maneira, sem dúvida, mas começar a garantir o seu lucro, porque já caiu bastante, né, galera? Do 29,00, ó, já caímos aqui 300 e poucos pips, né? Então, realmente, já é um bom lucro, certeza, né? Outros mercados, né, galera? Também, lógico, é o SP500. O SP500, galera, tem, né, começado a corrigir, está um pouco positivo, né? A gente fez aquela baixa no dia 20 de maio e até agora está se segurando super bem. E tá acontecendo algo aqui né, um termo em inglês, né, a gente chama de pain trade, né? O que é pain trade? Pain trade é se eu fosse traduzir, né, seria uma operação de dor, né, uma trade que dá dores, né? O que isso quer dizer então, Thiago? É uma trade, galera, que acontece onde todo mundo está falando uma coisa e começa a acontecer ao contrário, né? No momento, né, se vocês olharem a mídia, olhar as notícias que têm saído, são notícias bem ruins, né? Notícias que talvez a gente esteja perto de uma recessão nos Estados Unidos, ou que talvez já esteja, ou que tem inflação super alta e vai continuar subindo, ou que tem stagflation, estagflação, né? Enfim, muitas coisas ruins, né? Meio que dando só razões para talvez vender bolsas. E eu aposto com vocês que muita gente fez isso, exatamente isso. Só vendo notícias ruins, né? Até a Tesla, né? Alguns dias atrás, né? Falando que iria mandar algumas pessoas embora, não ia contratar mais novos funcionários, enfim, falando que a visão deles da economia, né, não era nada boa. E aí, galera, quando todo mundo começa a falar a mesma coisa, é aquilo que eu sempre digo para vocês, né? Quando a mídia, né, na mídia, todo mundo tá falando a mesma coisa, para mim é um bom sinal para ficar um pouco, né, um pouco preocupado, né? Eu mesmo não gosto muito disso, tá? Isso só vai funcionar, galera, quando todo mundo tem a mesma visão, só vai funcionar super bem realmente quando a gente está numa gigantesca crise, tá? Num certo pânico realmente, né? Por exemplo, durante a pandemia, né? Quando a gente estava ali na pandemia, a gente teve essa queda, né? Realmente, né? Todo mundo queria vender por causa, né, do que estava acontecendo, mais casos subindo ao tempo todo, pessoas morrendo, lockdowns. Lógico, né? Com tudo isso realmente acontece. Isso era uma crise, isso era um pânico. Agora, no momento, a gente não está tendo isso, né? A gente não está tendo uma pandemia. Lógico, a gente ainda continua vivendo, mas não com aquela violência toda que a gente tinha, né? Em 2020. Agora, o que está acontecendo é que o SP500, com tudo isso que está falando e tudo mais, ele está subindo, né, galera? Isso que é o pain trade, né? Todo mundo que vendeu falando a mesma coisa, imaginando a mesma coisa, está começando a sofrer um pouquinho porque está vendo o mercado indo contra eles, tá? Então, isso é bem interessante, eu não duvido, tá, do SP500 em ficar enrolando aqui. Vocês podem ver que também aqui, né, parece ser um range no diário, pelo menos.
Eu não duvido o SP500, né, talvez subir até mais, né, galera, indo por 4.200 ou até 4.300, né, são regiões que para mim chamam bastante atenção ali, né. Então, preço, né, passo a passo. Primeiro para mim vai ser o 4.200, 4.250 para ser mais certo ao preço, depois 4.300 e depois, galera, aqui perto do 786, aqui nessa região perto aqui do 4.450, tá? Então, até quando isso pode acontecer eu não sei, né? Mas você tem que olhar preços mais altos para uma certa venda, se é esse seu plano, né? Vender aqui para mim complica um pouquinho, né? Não que eu já tô dando a certeza, né, galera? Porque eu não tenho bola de cristal e não tenho certeza alguma, mas tá segurando bem os índices, tá segurando bem, tá? Então isso a gente não pode ignorar. E obviamente, né, a gente tem visto a mesma coisa acontecendo no dólar australiano, né? Subiu bastante, do 68,50 foi para 78,50 já. Mas vocês podem ver, né, uma região cheia de médias móveis aqui no diário, né? Algo que tecnicamente chama bastante atenção. Porque caso o dólar, o SP500, galera, comece a cair, esse aqui pode sentir. E o que chama atenção, pelo menos tecnicamente, né, ignorando correlações, coisas do estilo, vocês podem ver que esse par, pelo menos, tem funcionado muito bem nas médias. Né? As médias têm sido um local, uma região de referência. Né? Vocês podem ver que toda vez que ele cai um monte e sobe, ele toca em uma média e desce, né? Chega, desce somente nesse pulo aqui que a gente não realmente tocou em uma média exatamente. Mas vocês podem ver, né, que depois caiu, tocou na média, caiu e agora a gente está aqui, né? Será que daqui a gente faz isso aqui? Ou continua mais um pouco, talvez vindo no 687, no 618 ou até no 786 para depois cair? Algo que a gente realmente tem que ficar bem atento, né? Mas realmente chama bastante atenção esses pares. Não tem nenhuma posição neles, né? Mas como vocês podem ver, né? Tá em uma região bem interessante. Mas para mim, para eliminar essa pressão de compra, galera, ele tem que voltar abaixo desse 71,50, tá? Que é essa região que já segurou a gente aqui duas vezes, né? Então, somente abaixo daqui que realmente a gente pode ver aí médio prazo mudando, né, para uma tendência já de baixa, possivelmente, tá? Então fique de olho neles, tudo vai depender do que os índices vão fazer, né? Olha o Kiwi, né? Olha o dólar da Nova Zelândia. Esse aqui me chama mais atenção, viu, galera, na parte da venda. Para mim, tecnicamente, vocês podem ver que ele não subiu como o dólar australiano subiu. Ponto 2, tem banco, tem, né, a decisão do Banco Australiano essa semana, já não tem a mesma coisa para o Banco Central da Nova Zelândia, então essa ideia minimiza, mas entenda que o que acontecer no dólar australiano vai dar uma certa implicada, né? Vai afetar sim o dólar da Nova Zelândia. Não do mesmo tamanho, mas vai afetar de uma certa forma, tá? Então, se você comprar ou vender este par, entenda esse certo risco que tem aí durante essa madrugada, tá? Então fique de olho nisso. Para mim, para remover uma certa pressão aqui nesse dólar da Nova Zelândia, ele tem que também voltar abaixo aqui dessa região do 6450, 6400 principalmente. Né? Abaixo do 6400, galera, as coisas já não vão começar a ficar tão boas novamente. Tá? Mas enquanto segura essa região, realmente você pode usar correções como oportunidade de compra, tá? Mas fique de olho sempre no SP500, realmente é ali que vai chamar atenção. E para a gente finalizar, o VIX também me chama bastante atenção, viu, galera? Porque a gente tem falado muito sobre o VIX, tecnicamente ele está muito bacana de entender o que pode acontecer. E só para recapitular, né, só para dar uma atualização, no diário a gente está olhando ele como esse triângulo grandão aqui no diário, um triângulo bem grande, lembrando que a gente está no meio, né, mais ou menos na região do meio do triângulo desse do diário. Se ele for tocar nessa linha de baixo novamente, vai ser nessa região do 20, 80 mais ou menos, tá? Para realmente bater nessa linha e talvez sentir suporte dali. Agora, no 4 horas, a gente já vê algo parecido, porém diferente, né? A gente já vê aqui no curto prazo, pelo menos, um triângulo, porém menor, tá? Então, algo para ter em mente. E o que chama bastante atenção é que a gente está nessa região aqui, ó, de suporte, né, no VIX, e ele está segurando bem por enquanto, né? Então, na minha opinião, é um triângulo, né, que esteja acontecendo aqui. E por acaso, galera, se ele começar a voltar para cima novamente,
pode ser que mais uma vez o VIX, né, tocou nessa região do 25 aqui, né, e está sentindo suporte, tá? Então, pode ser que isso aconteça. Se isso acontecer, o que significa é que o SP500 então vai cair, tá? A correlação aqui é negativa. Então, se o VIX subir, SP500 cai, se o VIX cai, o SP500 sobe, tá? Os índices americanos em geral vai subir. Então fique de olho nesse VIX, né? Eu tenho até essa linha de tendência aqui no curto prazo desenhada. Não é algo tipo, né, que quebrando eu vou comprar com tudo, mas é uma certa referência que eu tenho. Mas o que eu vou gostar muito realmente é de ver ele quebrando, principalmente essa alta aqui, ó, do dia 2, tá, galera? Quebrando essa alta do dia 2, realmente vai confirmar que realmente está sendo um rompimento sério, grande, e que realmente pode confirmar que talvez a gente venha, né, para esses níveis aqui em cima, tá bom? Agora, quebrando essa segunda linha azul aqui, galera, aí realmente vai confirmar que a gente esteja quebrando esse triângulo no curto prazo e provavelmente no diário a gente esteja também se recuperando, significando então que talvez a gente não desça lá embaixo do triângulo no diário, mas daqui já a gente faça isso aqui, tá? Então, algo para ter em mente no VIX, eu acho que você tem que usar ele para acompanhar o que pode acontecer nos índices, nos índices, e daí, galera, lógico, pegando também essa informação e jogando para o dólar, né? Na minha opinião, se o SP500 começar a cair daqui, tá? Se por acaso ele começar a cair daqui, para mim isso vai colocar uma certa pressãozinha positiva no dólar, tá? Agora, se os índices continuarem a subir, acredito eu que a correlação vai continuar de... Eu nem preciso falar muita coisa, ó. Vamos aqui, ó, o SP500 na linha laranjada lá. O SP500, né, ele sentiu o topo, caiu, olha lá, né, o dólar sentiu o topo antes do índice, né? O índice, na verdade, fez até uma nova baixa depois, tá vendo? Mas desde então, ó, desde a baixa que o índice fez, subiu e o dólar tá com essa reação negativa, né? Essa tendência negativa. Então, algo que devemos não esquecer, ok? Então é isso. Já o dólar, galera, o dólar index a gente não falou, mas só para finalizar. O dólar index para mim tá em um range, tá? Para mim tudo depende dessa região aqui do 102,50 mais ou menos e o 101,40, tá? Enquanto tá entre esses dois níveis é uma bagunça, tá? Mas ele tem que estabilizar aqui em cima para daí talvez dar sinal que realmente quer mais subir. Se quebrar abaixo desse suporte, para mim, a gente esteja talvez indo para a direção dos 150 mais ou menos, tá? Então, mais ou menos é isso, galerinha. Desejo a vocês um ótimo dia, tá? Uma ótima semana que está iniciando. Lembrando que essa semana vai ser uma semana agitada, com dados bem interessantes. Então, sempre anote, sempre esteja preparado, tá? Para esses eventos aí que vão acontecer durante a semana, tá bom? Não se esqueça também, galerinha, que a gente tem também o nosso link do nosso grupo do WhatsApp aqui na descrição. Então, vai lá, entre, o nosso grupo é grátis, tá? E lá dentro você também vai encontrar o nosso grupo no Discord, onde a gente mais fala sobre né, a parte técnica, no dia a dia, realmente, do que está acontecendo ali. Já o grupo do WhatsApp é mais focado em notícias, nos análises técnicas, fundamentais, desculpa, que eu faço ali nos mercados, tá bom? Enfim, galera, ótimo dia, ótima semana, amanhã tem mais. Forte abraço, se cuidem, tchau, tchau.